O Lando Norris da McLaren fez a pole position para o GP de Singapura, mas quem roubou a cena foi o Max Verstappen. Max Verstappen muito irritado ainda com a punição que ele recebeu ontem por ele ter usado palavrões na coletiva de imprensa da FIA. Essa punição foi dada pela FIA, pela Federação Internacional de Automobilismo. Ele vai ter que pagar serviços à comunidade. Não está exatamente declarado o que ele vai ter que fazer. Mas ele, por ter sido o segundo colocado na classificação, teve que voltar para a salinha de coletiva da FIA, justamente onde aconteceu todo o caso. E aí ele deixou muito claro que ele não ia falar muito, deu respostas monossilábicas e falou para os jornalistas: olha, se vocês quiserem falar comigo, a gente fala depois, quando eu sair aqui dessa sala. E aí depois ele veio falando com a gente exatamente onde eu estou andando aqui no paddock e falou: é ridículo, eles estão querendo me usar como um exemplo. Eu tive uma conversa bastante produtiva com os comissários, eu sei que o problema não é eles, porque existe um código de ética e eles acharam que eu infringi o código de ética, mas eu não xinguei ninguém, eu estava usando essas palavras para me referir ao meu carro, exatamente o palavrão que ele falou para falar mal do carro dele, do comportamento do carro dele. Não ofendi ninguém, não xinguei ninguém e não concordo com essa punição. Inclusive, os pilotos estão do meu lado, uns falam mais, uns falam menos. Do lado dele ali estavam o Lando Norris, que falou que era ridícula a punição, e do outro lado estava o Lewis Hamilton, que foi além. O Lewis Hamilton que foi terceiro colocado aqui na classificação do GP de Singapura. Ele foi além, ele falou: olha, se fosse eu não pagaria essa punição que deram para ele e eu espero que ele não pague. Bom, esse assunto aí dos palavrões vai dar pano para manga ainda, mas é interessante também a gente falar por que estavam Max Verstappen e Lewis Hamilton nessa coletiva, o que é uma surpresa. Isso porque essa equipe aqui, a Ferrari, era a equipe que estava aparecendo a mais próxima da McLaren nesse final de semana. McLaren que parecia que ia dominar a primeira fila, ia ficar primeira, segunda fila, ou McLaren ou Ferrari. No final das contas, só está o Lando lá sozinho e o companheiro dele, o Oscar Piastri, só em quinto lugar. As Ferrari ficaram bem mais para trás. Teve uma grande chuva aqui na noite da sexta-feira, depois dos treinos livres, lavou a pista, mudou bastante a condição de pista, a pista perdeu muito da aderência e isso foi melhor para uns carros do que outros e também todo mundo fez várias mudanças nos carros e algumas deram mais certo, outras deram menos certo. O Lando Norris disse que ele mesmo não mudou nada, ele falou: a gente faz várias coisas no nosso carro e fica igual, fica bom igual, então não precisou mudar nada. Mas no lado da Ferrari, o carro já não estava bem no terceiro treino livre e aí chega na classificação, o Carlos Sainz bateu e o Charles Leclerc teve uma volta deletada, então eles vão largar só em nono e décimo lugares. E aí deu a chance aí para o Max Verstappen e para o Lewis Hamilton aproveitarem e estarem largando muito mais adiante do que eles esperavam. O Verstappen reclamou muito do carro depois dos treinos livres, o Lewis Hamilton idem, reclamou também muito. Os dois mexeram bastante no acerto do carro, tentando encontrar uma saída e já no terceiro treino livre já havia uma melhora tanto da Red Bull quanto da Mercedes. Mas mesmo assim, surpreende eles estando tão bem colocados assim e um final de semana que não parecia tão bom para nenhum deles. Inclusive o Verstappen, os dois pilotos na verdade, estavam ainda brigando muito com o carro. Essa é uma pista muito que o piloto faz muita diferença e aí a gente vê dois grandes talentos se sobressaindo nessa pista aqui de Singapura. Então, o GP de Singapura é geralmente um GP bem tático, acaba sendo um GP meio lento, até porque é muito difícil ultrapassar, é um GP que tem que usar muito a cabeça, porque o piloto que ele tenta fazer, ele tenta evitar que haja um espaço no meio do pelotão para alguém tentar fazer uma parada antes e roubar a ponta depois que o líder parar. Então é uma corrida muito estudada e o Lando Norris tem uma grande chance sim de tirar mais pontos do Verstappen nessa briga deles pelo Mundial de Pilotos. A corrida começa às 9 horas da manhã pelo horário de Brasília, 8 horas da noite aqui em Singapura.
Uau!